Qual é o melhor jeito de lidarmos com as crises das crianças? Bater, brigar, gritar, chorar. Olá, meu nome é Beatriz Bel, eu sou terapeuta ocupacional e hoje eu vim compartilhar com vocês um pouquinho a respeito de como eu lido com as crises das crianças nos meus atendimentos e como você, aí na sua casa, pode adaptar essas orientações para ajudar a lidar com essa situação. E para começarmos, vamos definir então o que é uma crise, né? A crise, diferente da birra, é quando a criança, por uma sobrecarga emocional ou sensorial, a criança ela entra em um estado de desregulação, né? Ela começa então a chorar, se bater, se morder. E aí cada criança vai ter a sua reação específica e ela entra em um limiar muito alto de descontrole das suas emoções. Então, quando a criança ela está nessa crise, dificilmente nós vamos conseguir acalmar a criança dando a ela o que ela deseja, que é o que geralmente acontece na birra. A criança ela deseja algo, a gente entrega o que ela quer e a birra passa ali, aquele choro, o se jogar no chão, tudo isso acaba passando. Na crise, isso não acontece de imediato, porque ela está desregulada emocionalmente. Ela não sabe lidar com aquelas sensações. E isso faz com que, então, seja denominado a crise. E como fazer? Como lidar, então, quando a criança ela entra em crise? O primeiro de tudo e o mais difícil, pelo menos para mim, é manter a calma. E por que eu falo que é tão difícil manter a calma? Porque dependendo do nível da crise da criança, ela se coloca em risco. Ela vai se bater, se morder, ela vai agredir as outras pessoas, ela pode morder as outras pessoas. E isso acaba sendo desesperador para nós adultos, vivenciarmos aquela situação. Então, é muito difícil, racionalmente, mantermos a calma nessa situação. Mas é preciso, tá? Que a gente mantenha a calma. E por que é preciso? Porque a gente precisa entender ali a situação e conseguir controlar a criança para que ela não faça, então, nenhum movimento, nenhum comportamento que se coloque em risco ou coloque os terceiros, né, as pessoas que estão ali junto com ela em risco, tá? Então, o primeiro passo é manter a calma. O segundo passo é tentar fazer com a criança ali algo que geralmente ela usa para se regular. Então, às vezes a criança ela gosta de abraço, a gente pode abraçar. Se é uma criança que não gosta de toque, de forma alguma a gente pode tocar. Então a gente vai ter que entender um pouco a individualidade dessa criança, mas a gente pode deitar em um chão gelado ao lado da criança até que a crise passe. A gente pode levar ela para fora daquele ambiente, caso seja uma crise sensorial em que a sobrecarga sensorial daquele ambiente. Então, por exemplo, em uma festa de aniversário, crianças que não gostam do parabéns ou não gostam da bexiga e a bexiga acaba estourando, a gente pode retirar a criança daquele ambiente. Então, a gente precisa entender o ambiente, a criança e buscar aquilo que vai ajudar nessa regulação. E às vezes, simplesmente sentar ali ao lado da criança e dar um tempo para que ela se recupere, para que ela se regule. E por que eu digo que às vezes é sentar e esperar? Porque nós, adultos, na ansiedade de querer fazer algo pela criança, a gente acaba piorando a crise. Então, quando uma crise, por exemplo, é por uma sobrecarga sensorial auditiva, então algum barulho, alguma coisa que desregulou a criança, se a gente começar a falar com a criança, então, calma, fica quieto, a gente já vai, isso só vai dar mais estímulo ali. E isso vai piorar, aumentar a intensidade da crise. Outro ponto importante, como eu disse, se a criança não gosta de abraçar, a gente não deve abraçar a criança, porque se é uma criança que ela tem defensividade tátil, que ela não gosta desse toque, do tato profundo, isso vai desregular ainda mais a criança. Então, entender quem é essa criança e o que geralmente a regula é um dos pontos chaves aí para ajudar nesse momento de crise. Terceiro ponto, não adianta gritar, bater, arrastar,
chamar terceiros para expor a criança. Isso, além de não ser saudável emocionalmente para a criança, não vai ajudar de forma alguma nas crises. Sempre tentar, como eu disse antes, manter a calma, estar ali ao lado da criança. Não é, como muitos terapeutas já falaram, de você simplesmente ignorar a criança. Não é ignorar, mas é manter ali a calma para que a gente consiga lidar com a criança da forma que aquela criança necessita. Então, é estar ali em silêncio, mas ao lado da criança, passando uma segurança. Tem alguns terapeutas que falam que não se deve pegar no colo, para não reforçar, mas a crise, muitas vezes, quando ela tá no auge, ali não tem mais nada que gere aprendizado. Então, se a criança ela gosta, ela precisa do colo para se regular, eu acredito que é sim uma estratégia para ajudar a criança, porque afinal de contas, a crise ela traz muitos malefícios para a criança. A partir do momento em que a criança entra em crise, ela não consegue mais aprender. O nível de cortisol no organismo da criança sobe. Tudo isso atrapalha o processo de aprendizagem, gera um estresse, acúmulo de hormônios ali dentro do corpo da criança. E tudo isso faz com que a criança ela não se desenvolva da forma como a gente gostaria. Gera mais atrasos por conta dessa dificuldade de reter o aprendizado daquela situação. Então, a crise ela é o extremo que a criança vai chegar para dizer pra gente que aquela situação não está legal para ela. E geralmente, as crianças que entram em crise são crianças que não se comunicam. Então, agora eu vou entrar no ponto-chave, naquilo que eu acredito que é crucial para lidarmos com as crises das crianças, que é a prevenção. Afinal de contas, é através da prevenção que nós vamos conseguir, de fato, ensinar algo para a criança. A crise, ela, para gerar um aprendizado, a gente deve evitá-la. Então, a partir do momento que a criança entrou em crise, isso dificulta qualquer aprendizado. Mesmo que a gente não reforce, mesmo que a gente use todas as estratégias, ali a criança já não está mais aprendendo. Então, a gente tem que estar atento aos sinais para que nós possamos conseguir identificar ali a demanda da criança para que ela não entre em crise. E ao contrário do que muitos dizem ou pensam, prevenir não significa fazer tudo o que a criança deseja. A prevenção da crise é justamente o manejo adequado que a gente vai aprender para lidar com aquela situação. Então, como prever uma crise? Primeiro de tudo, fazendo uma análise funcional do comportamento. A criança entrou em crise, não estávamos prevendo uma situação e a criança ela acabou entrando em crise. A gente vai parar e observar o que aconteceu? O que aconteceu antes da situação da crise? O que aconteceu durante a situação da crise? E o que eu fiz depois daquela situação? Como eu reforcei, eu lidei com aquela situação? Para que a gente entenda como a criança funciona. Então, por exemplo, já tive um caso em que o paciente, ele me mordeu porque ele queria sair da sala. O tempo de tolerância dele nos atendimentos é muito curto. Então, a criança... Só que antes dele me morder, ele estava agitado. Ele começou a se autolesionar, a se jogar no chão, a bater a cabeça na estrutura que eu tenho na minha sala. Enfim, ele começou a agir de algumas formas. Eu entendi que ele poderia, então, entrar em crise. Só que eu não conhecia a criança, era uma criança que eu estava no processo de avaliação. Então eu não estava entendendo que ele queria sair da sala. Por conta disso, eu não sabia então entender, eu entendi os sinais, mas eu não entendi o que eu poderia fazer para evitar. Tentei oferecer alguns recursos que geralmente ele buscava durante a terapia, mas não foi o suficiente porque ele já tinha aprendido, isso depois conversando com outros terapeutas, que esse pico de crise ele conseguia ir embora, lidar então com essa situação, porque ele já tinha aprendido que era assim que ele se comunicava. Então, o segundo ponto
Então, o primeiro é fazer a análise funcional, entender como a criança funciona. O segundo ponto é a comunicação. Se a criança não tem uma comunicação verbal, como que nós vamos ensiná-la a se comunicar? Através de figuras, através de comunicação alternativa e aumentativa, e aí vai depender do repertório dessa criança, dessa comunicação com a fonoaudióloga, com a família, para que a gente consiga minimamente ter ali essa comunicação, porque geralmente, como eu já falei aqui no vídeo, as crises acontecem por uma dificuldade em se comunicar. Então, esses pontos, eles são fundamentais. E aprender a reconhecer esses sinais de agitação psicomotora, de choro, de autolesão. Isso tudo a gente vai identificar e falar, opa, peraí, essa criança está querendo me dizer algo. E aí, se é uma situação, um comportamento por conta de uma frustração, a gente pode diminuir a dificuldade da atividade, a gente pode trocar a atividade, a gente pode tentar outros recursos, até mesmo sair da sala, mas antes de sair respondendo a esses comportamentos que ela já vai apresentando, nós vamos inserir ali a comunicação para que haja uma função para ela entender que para sair da sala, que para fazer aquele que ela deseja, ela precisa então ter uma troca ali com a pessoa, né, o adulto ou a outra criança que está envolvida ali. Então, não basta a gente simplesmente excluir o comportamento ou não querer que ele exista mais. Mas o que nós estamos ensinando a criança a colocar no lugar desse comportamento? Então, a gente pode fazer melhor análise funcional, melhor manejo de comportamento, mas se nós não ensinarmos a criança a se comunicar, dificilmente nós vamos conseguir fazer com que a crise cesse, porque um dos principais motivos da crise é justamente a dificuldade da comunicação. Outro ponto é a questão sensorial. Se o ambiente que gera a crise na criança, se o ambiente é quem vai trazer uma sobrecarga, acontece muito em crianças que frequentam a escola, não conseguem ficar dentro da sala de aula. E aí o professor acha que é por conta do autismo, o professor acredita que aquela criança não tem mais jeito. E aí quando a gente vai na sala de aula, as paredes são todas cheias de estímulos visuais, os trabalhos das crianças penduradas, as coisas, os materiais escolares tudo expostos, muita criança junto, barulho. E isso, para quem tem uma dificuldade sensorial, visual, auditiva, pode gerar uma crise. Então, às vezes uma adaptação simples como o uso de abafadores, retirar o máximo de informação possível do campo visual dessa criança. A criança que ela busca muito movimento, a gente pode adaptar a cadeira, colocar um banquinho que se mexe, colocar uma almofada proprioceptiva, enfim, alguns recursos que a gente pode então usar para a criança se sentir mais confortável dentro daquele ambiente. Se é uma criança que ela tem dificuldade de ir em festas de aniversário, fale com o seu terapeuta para que isso seja trabalhado em terapia, para que a criança consiga então lidar com as questões sensoriais que acontecem nesses ambientes. Tudo tem que ser conversado e trabalhado em conjunto. Se não houver um consenso entre terapeutas e família, dificilmente a gente vai conseguir lidar com a criança dessa forma. Porque a criança, ela precisa generalizar, ela precisa entender que em todos os ambientes ela tem que se comportar daquela forma. Então todo mundo precisa falar a mesma língua, certo? Então essas são as formas como eu costumo lidar. Tem na literatura disponível para que vocês possam ler e estudar a respeito. E acredito que isso pode ajudar vocês, essas dicas que eu dei aqui, pode ajudar vocês aí em casa a terem outras formas de lidar com a criança nesses momentos de crise. Porque afinal de contas, gritar de volta, bater, tentar falar mais alto, colocar de castigo, geralmente não funciona. Isso pode, na verdade, piorar, intensificar, gerar traumas, coisas que nós não desejamos para as nossas crianças, não é mesmo? Espero que eu tenha ajudado vocês aí com essas orientações. Se você gostou desse vídeo e acredita que ele possa beneficiar alguém que você conhece que tem dificuldade de lidar com as crises, não esqueça de compartilhar o vídeo. E se você gostou, deixa aqui o seu comentário, o seu like. Não se esqueça de se inscrever no canal para receber os próximos vídeos. Até mais!